presidente acaba de ser expulso do cargo e o motivo dessa expulsão, gente, tá? Todos vocês vão ficar estarrecidos. Notícia oficial acabou de sair aqui agora na imprensa. O presidente acaba de ser expulso do cargo e o motivo é que vocês vão ficar chocados. Além dessa notícia explosiva, a notícia que acaba de chegar também, gente, tá? Que é simplesmente inacreditável. Olhem só, gente, além do Luiz Roberto Barroso, que pediu para sair, para deixar o STF, renunciou ao cargo, vocês sabem disso. Agora, acabou de chegar a informação de que mais um ministro está prestes a deixar o STF, gente, tá? Será que é o efeito escândalo, né, do INSS e o escândalo do caso Master? Será que o escândalo do caso Master vai fazer com que mais um ministro renuncie ao cargo do STF? Ao que tudo indica, sim, gente. Acabou de sair na imprensa que mais um ministro pode deixar o cargo, pode renunciar ao cargo de ministro do STF. E essa informação, gente, esta renúncia pode sair antes do que a gente imaginava, gente. Tá aqui na imprensa. E é claro também que eu vou trazer essa informação para todos vocês. Outra bomba gigantesca, gente, tá? Nova informação e é notícia boa sobre a prisão do Ramagem nos Estados Unidos, gente, tá? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis acabaram de trazer uma notícia muito importante. E é notícia boa sobre o Ramagem, né? A prisão, a detenção do Ramagem lá nos Estados Unidos. Graças a Deus saiu notícia boa e eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação aqui nesse boletim para todos vocês. E por fim, outra notícia explosiva acabou de explodir em Brasília, gente, tá? Jornalista da CNN acabou de explodir a bomba de que a desistência do Lula da presidência da República, dessa campanha, da candidatura, acaba de ganhar grande força, gente, tá? Ganha força a questão do Lula desistir da eleição de 2026. Jornalista da CNN acaba de revelar que Lula pode sim desistir da eleição de 2026 e o motivo ela acabou de trazer. E eu vou trazer também esse vídeo explicando nos mínimos detalhes. Gente, se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, porque esse vídeo aqui tá lotado de informações atualizadíssimas. É breaking news e notícia de última hora. Afinal de contas, cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. E falando em canal, claro, quero convidar todos vocês a fazerem parte da nossa família. Para você fazer parte da nossa família, é só se inscrever aqui embaixo no canal. Muita gente fica procurando aqui, gente, no vídeo. Não é aqui não, gente. É aqui embaixo na plataforma da onde você tá me assistindo. Em algum lugar aí, vai tá assim. Ou inscreva-se ou inscrever. Sabe o que você vai fazer? Isso aqui, gente. Inscreva-se, senta o dedinho em cima, na hora você já vai estar fazendo parte aqui da nossa família. Estão preparados, gente? Se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável e assista aqui. Malu Gaspar, gente, tá? Chegou a lenha, detonou e destruiu Alexandre de Moraes e outras autoridades, mas dessa vez ela pegou pesado. Vejam só o que a Malu Gaspar descobriu e decidiu contar para todos nós. Vejam só. Aliás, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou e eu acho que ela ajuda a explicar o Porcaro, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo, e depois daquilo, sim, se decidiu
que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar, e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Volcário tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Gente, incrível isso, né? No escândalo da Lava Jato, né? O maior escândalo de corrupção da face da terra, né, gente? Chegou no STF, tudo desmoronou. Não, a gente precisa encontrar uma forma de enterrar, né, as investigações da Lava Jato. Pronto, encontrei a válvula de escape. O Sérgio Moro é parcial, então ele não podia conduzir por causa do Sérgio Moro. A gente vai anular, enterrar tudo. E agora, com o escândalo do caso Master, estão tentando fazer a mesma coisa. Eles estão desesperados para enterrar o escândalo do caso Master, porque, segundo a Malu Gaspar, assim como lá na Lava Jato, que chegou no STF, agora o escândalo do Banco Master, Daniel Volcário, também chegou no STF. E agora a tentativa é de enterrar o caso Master, assim como eles conseguiram fazer lá no escândalo da Lava Jato. Até o desespero que tá tomando conta, gente. Desespero total e geral dentro do STF. Ficou muito bem explicado aqui nessa fala da Malu Gaspar. Agora, gente, mais notícia explosiva em Brasília. Aumenta os rumores. Os rumores só aumentam, gente, tá? Do Lula desistir da candidatura. Aumentam os rumores de que Lula vai desistir da candidatura à presidência em 2026, a reeleição, gente, tá? Jornalista da CNN traz todos os detalhes. Há 6 meses das eleições, o cenário, né, para Lula é considerado muito difícil. O mais difícil de toda a sua trajetória. Desde quando Lula, né, tentou entrar na política, de lá pra cá, mas é muitos e muitos anos, de lá pra cá, a situação do Lula nunca teve tão terrível quanto está agora. E por isso cresce os rumores de que o Lula vai desistir da candidatura. E se ele desistir, já pode colocar a faixa na cabeça do Flávio Bolsonaro. Tem gente comemorando, tem gente da direita que está comemorando essa notícia aqui, ó. Assistam. Há 6 meses das eleições, é o cenário de primeiro turno mais apertado para o atual presidente. O grau de desgaste de imagem que o presidente Lula apresenta neste momento, agora ingressando nesse período de pré-campanha eleitoral. E é extremamente complexo para o presidente Lula ingressar nesse período com essa condição nas intenções de voto. Porque se a gente for olhar lá para trás, nem no mensalão, nem na eleição de 2006, logo após o escândalo do mensalão, nem naquele período Lula entrou no período eleitoral com um desempenho, com uma vantagem tão reduzida sobre o seu principal adversário. Tenho até aqui os números, viu, Clarissa, para ilustrar a tua análise. Em 2002, a vantagem era de 10 pontos percentuais, 2006 de 17 pontos percentuais, justamente quando você faz essa referência, e 2022, 21 pontos percentuais, tendo por referência exatamente esse período de 6 meses antes da eleição, antes do primeiro turno. Não, sem dúvida, a gente fica com um cenário muito complexo para Lula e não à toa, Carol, a gente vê isso reacender ali nos bastidores, uma especulação que a gente já vinha adiantando desde lá de trás, aqui na CNN, que é essa ideia de que se fosse para perder a eleição, talvez Lula não fosse até o fim. Então, a ideia de que o presidente Lula poderia, eventualmente, desistir da candidatura se enxergasse uma chance mínima de ganhar. E dentro desse contexto, a gente vê que a situação promete sim ser muito difícil para o presidente Lula. E a gente ainda não tem clareza de todos os ingredientes que vão, de fato, impactar na eleição. A gente vê um Lula entrando na eleição mais frágil do que em outros momentos. Se a gente compara isso com o mensalão, é, de fato, motivo de alerta dentro do governo federal.
Ou seja, Lula entra para concorrer à eleição mais fraco, tá? Ela disse frágil, né? Eu vou ser vou dar mais ênfase. Lula tá fraco, gente, tá? Com relação a Flávio Bolsonaro. O que as jornalistas da CNN acabou de desenhar aqui pra gente, foi o histórico do Lula. Ou seja, em todas as vezes que ele... Né, isso aqui em 6 meses antes do pleito, do dia da votação. Em todas as vezes que o Lula se candidatou, eles foram lá verificar como é que estava o Lula nas pesquisas 6 meses antes, que é a atual conjuntura que ele está passando aqui agora. Estamos a 6 meses do pleito eleitoral. E ele nunca esteve tão fraco como ele está agora. Ela deu alguns exemplos, né? Na primeira estava lá 6 pontos, sempre na frente, né? Depois 10 pontos, 17 pontos. Então o Lula estava sempre na frente, segundo as pesquisas. Até com o próprio Bolsonaro lá em 2022, lá cerca de 17, não sei onde elas encontraram, mas está lá 17 pontos na frente do Bolsonaro. Depois o Bolsonaro foi diminuindo aí essa diferença até chegar naquele, né, aquele quase 50% que a gente viu. Então, assim, gente, segundo os jornalistas, a chance do Lula desistir da candidatura realmente é real, porque os próprios interlocutores, pessoas próximas ao Lula, já disseram que se ele enxergar qualquer risco dele perder essa eleição, ele deve desistir antes, para não sair de forma humilhante da vida política. Deu para vocês entenderem? Gente, tá? Então vocês não serão pegos de surpresa se de repente a qualquer momento vira notícia de que Lula, por questões de saúde, Lula decide desistir da candidatura. Possivelmente deve ser essa desculpa que o Lula vai dar. Mas a gente sabe muito bem qual que é o real motivo. É porque nas pesquisas o Lula está muito fraco. Está muito aquém do que ele gostaria de estar, que era à frente do Flávio, só que houve uma reviravolta, né? Muita gente está muito decepcionada com a gestão do Lula, na questão da economia, da segurança pública, rombo nas estatais, né? Os velhinhos roubados, filhinho do Lula envolvido em escândalo de corrupção. Então o povo não aguenta mais, o povo está cansado de pagar imposto, né? Agora a Receita Federal vigiando o nosso Pix. O povo tá cansado do Lula. E o Lula já percebeu e já está começando a dar sinais de que vai desistir da campanha de 2026. Então, se ele desistir, Lula, você já pode pegar a faixa e já colocar na cabeça do Flávio Bolsonaro. E não para por aí não, gente. Tem mais informação para você. Deputado Vitorino acaba de expor um escândalo sobre Lula da Silva. Vocês vão entender, gente, tá? Não vou nem dar spoiler. É inacreditável que ele descobriu e vai contar aqui agora para todos nós. Vejam só. Corrupção no Brasil tem cor. Ela é vermelha, ela é representada pelo PT, que dominou os tribunais. Hoje, qualquer ação judicial, até em segunda instância, a gente já sabe. Se é de direita, vai perder, vai ser condenado. Se é de esquerda, vai ter uma filigrana e uma vírgula. Aguardem, o pior ainda está por vir, porque o responsável por tudo isso está querendo ir para o STF. O Messias que está se vangloriando, não, fui eu que pedi, eu que mandei eles para a cadeia, eu que condenei eles. Está em entrevista, assistam. É esse sujeito que eles vão botar no STF. Tem pouco mais de 40 anos, vai ficar 30 anos lá, porque a estratégia do Lula, do PT e da esquerda é essa, é botar a rede de proteção para poder manter esse esquema criminoso que dominou o Brasil. Quando a gente vê os petistas, que é a extrema esquerda, a radical, falar em conciliar o país, não, eles não querem conciliar o país, eles querem destruir você que pensa diferente. Eles querem dominar o país, né? Essa que é a verdade. O Lula e o PT, a esquerda, eles querem dominar o país, não pacificar, eles querem controlar tudo. Calma. Você que pensa diferente. Eles querem massacrar você. Não se iludam. Tudo que se fizer para pacificar o Brasil não vai resolver. Para a esquerda e para o PT só existe uma coisa: a aniquilação da direita. O problema é que eles não sabem que a direita não são nomes, não são pessoas, são ideias. E as ideias são imortais. Corrupção... Gente, tem que bater palma. Não, melhor, tem que bater continência. Dos melhores comentários que eu já vi até hoje. Para destruir, gente, tá?
o que o Lula ele adora falar em pacificação. Eu vou governar para todos. Eu sou Lula, paz e amor. Eu sou o pai dos pobres. Tá aqui, gente, tá? O deputado Vitorino desmascarou Lula sem dó e nem piedade, gente, tá? Tá aí. Bonitinho, né? Vamos lá, tem mais. E agora, gente, daqui a pouco, o presidente acaba de ser expulso do cargo. E o motivo, vocês vão ficar estarrecidos. Mas antes, uma notícia explosiva tomou conta das manchetes nesse dia de hoje no Brasil. Por quê, gente, tá? Além de Luiz Roberto Barroso, que pediu para sair, né? Não aguentou a forte pressão, pediu para deixar o STF, renunciou ao seu cargo no STF por medo de Trump e da Lei Magnitsky. Agora, por causa do escândalo do caso Masser e por causa de enfrentamentos e divergências dentro do STF, o STF está rachado. Tanto é que ela recentemente pediu para deixar, né, a presidência do TSE antes da hora. Ou seja, isso prova que o clima está horrível dentro do STF. Parece que não vai durar muito, gente, tá? A ministra Carmen Lúcia deve antecipar a sua aposentadoria, assim como fez Luiz Roberto Barroso. Carmen Lúcia revela pressão familiar para deixar o STF. A mesma coisa que aconteceu com o Barroso, gente, tá? A partir do momento em que teve ali, né, os vistos cancelados, a família começou a pressionar e o Barroso acabou, após forte pressão, ao que tudo indica, da família, o Barroso acabou renunciando e antecipando a sua aposentadoria do STF, e ao que tudo indica, o mesmo vai acontecer com a Carmen Lúcia. Forte indício de que isso pode acontecer foi ela ter pedido para deixar a presidência do TSE antes da hora. Isso foi assim, algo inacreditável. Na hora que eu vi que ela anunciou que ia pedir a antecipação dela da saída da presidência do TSE, eu pensei, gente, tem coisa errada. E sim, gente, tá? Divergências. Ela está divergindo de outros ministros do STF. O fato de escândalos estarem envolvendo o STF, ela tem medo de respingar nela. Inclusive, ela deu uma entrevista agora, disse que, olha, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca cometi crime, mandando o recado reto e direto para os outros colegas do INSS que estão jogando a credibilidade do STF na lama, na lata do lixo. Tá aqui a notícia, inclusive saiu aqui também, ó. No UOL, Carmen Lúcia diz que família pede para ela deixar o STF por ofensas machistas. Tá aqui, gente, tá? Deixa eu trazer aqui que tem mais riqueza de detalhes. A ministra do STF, Carmen Lúcia, mencionou pedidos de sua família para que deixe a corte. Ela chegou a falar em uma pressão sexista machista e desmoralizante que pode impactar na pretensão de juristas de serem ministros. Algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique, né, disse a ministra durante um evento da Fundação FHC, destacando, né, que o discurso, nesse sentido, é sexista, machista, desmoralizante, e revelando que houve, né, de familiares. Todo mundo da família fala, Carmen, sai disso, chega, já fez o que tinha que fazer. Então ela tá aqui revelando que está sendo pressionada pela sua família. Então a ministra antecipou sua saída da presidência do TSE, né, para, de acordo com ela, dar mais um tempo para que o órgão se programe para as eleições. A única ministra em atuação no STF, Carmen Lúcia, viu as pressões de movimentos identitários falharem com o presidente Lula, do PT indicar Flávio Dino, né? O Lula, gente, tá? Não vai indicar outra mulher. O Lula tá louco para colocar o Bessias dele. Então, não adianta a Carmen Lúcia jogar indiretas pro Lula, que ele não vai. O Lula faz o que ele quer. O Lula, ele não é submisso a ninguém. Ele só pensa nele, em se manter no poder, e não tá nem aí em colocar a mulher. E ele que disse que ia governar para tudo e para todos, né? Que ia ser o governo das diversidades. Será mesmo? Parece que não, né? E a Carmen Lúcia só enxergou isso agora, né, Carmen Lúcia? Pois é, gente. Então, ao que tudo indica, Carmen Lúcia pode deixar o STF o quanto antes, né? Após pressão da sua família. Será, gente? Eu, olhando de fora, agora com essa treta, né, entre ela lá e os outros ministros, principalmente os ministros atolados no escândalo do caso Masser,
Acho que ela tá meio com medo desse trem respingar nela e ela quer sair, né, pular do barco o quanto antes. E agora, gente, saiu no Globo. Presidente acaba de ser expulso do cargo, demitido por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula demite presidente do INSS por fila de requerimentos pendentes. Isso aqui, gente, tá? É uma tentativa do Lula em fracassar menos nessas eleições. Eu vou desenhar para vocês aqui qual que é o plano do Lula. O Lula, durante a campanha que ele estava enfrentando o Bolsonaro em 2022, uma das promessas dele foi zerar a fila, né, para quem estava ali querendo se aposentar, pegar o tipo de benefício, a fila do INSS, a tão famosa fila do INSS. E uma promessa de campanha dele: eu vou zerar, eu vou acabar com a fila do INSS. Se eu for presidente, se vocês me derem o voto de confiança, eu vou acabar com a fila do INSS. Não foi uma promessa dele, só que o Lula não só não cumpriu a promessa, como triplicou. Quando ele pegou a presidência, estava com 1 milhão de pessoas tentando receber algum tipo de benefício, auxílio, aposentadoria do INSS. Agora está em 3 milhões. Ou seja, além de fracassar, ele piorou 3 vezes mais. Aí o Lula, né, fechou os olhos para isso durante 3 anos e meio. Mas agora é ano eleitoral. Agora é ano eleitoral e eu preciso me dar bem, eu preciso reverter o quadro para que essas pessoas que estão lá na fila pensem que eu estou preocupado com elas. Então eu preciso tomar uma decisão. Qual é a cabeça que eu vou cortar? Tá aqui. Isso aqui. Isso tudo para tentar limpar a barra dele e mostrar para as pessoas que estão na fila de que agora o Lula tomou decisão. Só que tomou tarde demais, né, Lula? Agora é tarde demais. Você acha, Lula, que tomando essa decisão aqui, aquelas pessoas que estão ali, ó, há 3 anos e meio na fila esperando o benefício se aposentar, você acha que você vai enganar essas pessoas com essa decisão aqui? É claro que não, Lula. O povo tá cansado das suas promessas, das suas lorotas. Não vai colar. O presidente Lula da Silva demitiu, ou seja, expulsou nessa segunda-feira o presidente do INSS, Gilberto Walter, que estava no cargo há 11 meses. Ele assumiu o posto no ano passado como resposta às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões, mas se desgastou por conta do tamanho da fila de requerimento do Instituto, que chegou a 2,7 milhões em março. O Palácio do Planalto teme impacto disso nas eleições, deixando claro. Por que esse presidente aqui do INSS acabou de ser demitido? Porque o Lula só pensa em eleição. O Lula acha que demitindo o cara, aí o povo vai votar nele. Meu Deus do céu, o Lula tá caquético mesmo, gente, tá? O velhinho tá gagá. A demissão foi anunciada pelo ministro da Previdência, Volney Queiroz, que estava em rota de colisão com o Walter desde o ano passado. Um dos principais focos de tensão era o tamanho da fila no requerimento dos órgãos. E esse novo presidente aí não conseguiu resolver a situação. Aí o trem fica feio pro lado do Lula, porque é o Lula que indica esse monte de incompetentes. Então, no seu lugar, assume Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira, que ingressou no Instituto em 2023 como analista de seguro social. Que é essa que está aqui agora na sua tela. Ela será a nova presidente do INSS após Lula expulsar. Esse aqui, ó, gente, que recentemente, eu acho que o Lula não deve ter gostado de uma entrevista que ele concedeu para o SBT News alguns dias atrás, né? Porque eu lembro que a Basília, que é a jornalista lá agora, né, no SBT News, perguntou para ele sobre o escândalo envolvendo o Lulinha, né? Como ele era presidente do INSS, ele foi questionado. E esses escândalos aí envolvendo o Lulinha, que pode, né, pode ter sido, tá sendo dragado para esse escândalo de corrupção, da fraude do INSS, tem ligações com o careca do INSS. Ele foi questionado, né? E ele falou o quê? Se o Lulinha cometeu algum crime, ele vai ser punido, ele vai ser responsabilizado. Essa foi a resposta dele. Eu acho que se o Lula assistiu essa entrevista, ele não deve ter gostado dessa resposta dele, não. Ele foi categórico. Se o Lulinha cometeu algum crime, ele vai ser responsabilizado, assim como todos os outros. Se o Lula assistiu, ele também não deve ter gostado. E o Lula foi lá e enxotou
Ou seja, o Lula despencando nas pesquisas, ele tá começando a tomar algumas decisões, né? Em ato de desespero. A deputada federal Bia Kicis trazendo notícia boa sobre prisão, né? Tudo o que aconteceu com o Ramagem hoje nos Estados Unidos. Finalmente saiu notícia boa sobre Alexandre Ramagem, tá? A primeira a trazer a boa notícia é a deputada federal Bia Kicis. Logo em seguida, vou trazer também o Paulo Figueiredo trazendo mais detalhes dessa informação. Vejam só. Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos? Vai ser deportado? Calma, não. O que aconteceu é que ele sofreu uma infração, ele teve uma infração de trânsito e aí ele foi preso por conta disso. Por quê? Porque a carteira dele, license, né, habilitação, não estava atualizada. Eu conversei com a advogada dele e ela disse que podemos estar tranquilos. Não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com deportação. Nada a ver com questão de asilo político, foi só uma infração administrativa e essa altura capaz até dele já estar sendo liberado. Então calma, minha gente, calma. Eu sei que a gente leva um susto danado quando vê essas notícias, mas Alexandre Ramagem não foi preso por questões ligadas ao STF, condenação, Alexandre de Moraes, e não será deportado por conta disso. Tá aqui, gente. Então, a deputada Bia Kicis, que teve contato direto com advogados, né, do Ramagem, teve acesso aqui à informação de última hora que ele não foi preso, né? E, segundo ela, olha, calma, que as coisas estão se ajeitando. E claro, gente, tá? Por que é importante trazer isso aqui para vocês? Antes de trazer aqui o Paulo Figueiredo, que tá lá acompanhando tudo bem de pertinho e vai atualizar a gente agora, eu vou trazer o vídeo dele aqui para vocês, porque o governo Lula, tá? O diretor da Polícia Federal, né, o Andrei Rodrigues, já está arrotando que, olha, gente do céu, num trabalho mirabolante, numa conjuntura, né, como é que eles falam, né? Num trabalho em conjunto com o ICE dos Estados Unidos e a Polícia Federal, prendemos o Ramagem, foragido da justiça brasileira, que teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo STF, eles já estão rotando isso. Então, vejam só o que o Paulo Figueiredo, gente do céu, meu Deus do céu, que vergonha que esse povo estão passando, gente, aqui. Esses que estão dizendo, né, que, olha, foi um trabalho em conjunto da Polícia Federal e do ICE, né, que é uma espécie de Polícia Federal lá dos Estados Unidos. Assistam, gente, tá? Paulo Figueiredo põe os pingos nos is sobre a detenção de Ramagem, tá? Segundo Paulo Figueiredo, não foi nenhuma prisão, foi uma detenção e ele explica todos os detalhes do que aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora com o Ramagem. Afinal de contas, o Ramagem vai ser deportado para o Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele vai cumprir prisão aqui no Brasil, ele vai ser preso. Calma, 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 que tem notícia boa. Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos acompanhando tudo bem de pertinho, traz pra gente todas as atualizações sobre o caso do Ramagem. Vejam só. Confirma, então, essa informação do diretor da Polícia Federal de que ele foi preso por questões imigratórias, de que houve uma cooperação, então, entre Brasil e Estados Unidos. Ele foi preso por outro motivo, é isso mesmo? É que são duas coisas diferentes, né? Ele ter sido por razões, não preso, mas detido, né? Existe uma diferença no termo, principalmente em inglês, existe em português também, de arrested to detained, né? O Ramagem não foi arrested, portanto ele não foi preso, ele foi detido temporariamente pelas autoridades imigratórias. E se foi preso pelas autoridades imigratórias, por definição isso não pode ser por cooperação com as autoridades brasileiras, uma vez que as autoridades brasileiras não têm nenhum tipo de cooperação imigratória com as autoridades americanas. A questão imigratória é uma questão doméstica dos Estados Unidos e, portanto, a informação não procede. Pelo menos nós não temos nenhuma evidência desse tipo de coisa. Ramagem estava dirigindo, foi parado, pelo menos a informação que eu obtive através da família e do próprio, que ele estava dirigindo, foi parado por uma possível infração de trânsito, apresentou uma carteira de motorista que era a carteira brasileira, uma vez que ele ainda não tinha tirado a carteira americana, e quando isso acontece, se verifica o status imigratório. Como ele ainda não há uma concessão de asilo permanente a ele, o ICE foi chamado. A Ramagem está, nesse momento,
conversando, está com acesso, continua conversando conosco, conversou com os advogados, está sendo acompanhado também por advogados, e a expectativa é que ele seja liberado o mais brevemente possível. Infelizmente, o ICE aqui nos Estados Unidos funciona, parece até um pouco o serviço público brasileiro. O ICE aqui é muito demorado, o processo migratório aqui nos Estados Unidos é muito sobrecarregado pela quantidade enorme de imigrantes, principalmente que entraram durante o governo Biden aqui. Então, é um serviço que não funciona bem, não é muito rápido. Mas a nossa expectativa é que ele seja liberado o mais brevemente possível. E eu acho que a narrativa do Andrei vai ficar um pouco prejudicada, mas veremos. Ô, Paulo, de acordo com... Eu queria, então... vou ser bem breve, Camila. Só quero perguntar assim, Paulo, você está querendo dizer que a narrativa do Andrei Rodrigues é de que é falsa, é uma narrativa mentirosa, não há nenhum tipo de colaboração com as autoridades americanas, com a Polícia Federal Brasileira, ou seja, não é uma prisão, ele não está preso, foi apenas uma infração de trânsito. Ponto, é isso. Eu estou dizendo categoricamente que eu acho que o diretor-geral da Polícia Federal está mentindo. Tá? Nós não temos conhecimento de nenhuma cooperação. Você não confirma, então, essa informação do... Gente, então, segundo Paulo Figueiredo, o Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal indicado pelo Lula, está mentindo. Não teve colaboração entre Polícia Federal e a Polícia Migratória lá dos Estados Unidos, gente. Então, tá aqui o próprio Paulo Figueiredo dizendo que a opinião dele é que é mentira. Que o Lula, que o Andrei Rodrigues... diretor da Polícia Federal, pode estar querendo utilizar isso para fazer campanha para o Lula, gente? É a questão da segurança pública, lutar contra a criminalidade, contra os bandidos. Eles vão querer utilizar isso para dizer que o Lula está enfrentando a criminalidade, que está trabalhando junto com os Estados Unidos para enfrentar o crime organizado, o crime. É isso que eles vão tentar fazer. Só que o Paulo Figueiredo já se antecipou e trouxe aqui essa informação. E a notícia é boa, Segundo Paulo Figueiredo, Ramagem deve ser solto o mais breve possível. E se isso acontecer, gente, escrevam o que eu tô dizendo para vocês. Se o Ramagem for solto, ele for lá dar as explicações e for colocado em liberdade novamente, como que vai ficar a cara do diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Lula, o Andrei Rodrigues, dizendo, olha, gente, essa prisão que aconteceu foi uma colaboração entre o governo brasileiro e o governo americano, entre a polícia brasileira e a polícia americana. Como será que vai ficar a cara do Andrei? Meu Deus do céu, gente, como eu gostaria, tomara que ele seja solto o mais rápido possível, que eu faço questão de vir atualizar vocês aqui, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no canal, porque eu vou fazer uma cobertura em cima dessa questão do Ramagem, para trazer aqui para todos vocês.